né? Boa tarde, pessoal. Hoje é dia 18 de setembro, né? Aqui no meu relógio, 2 horas e 17 minutos, 14 e 17. E a gente vai começar agora a aula teste, né? Considerada a aula teste da disciplina de armazenagem e movimentação de materiais, certo? Essa aula vai ficar gravada, né? Como já foi falado, e nós vamos disponibilizar ela, a gravação dela, lá no próprio ambiente de vocês, que é o SIGA, né? Mais para o final da aula, eu vou até perguntar para vocês como é que está, que a gente está fechando hoje, no caso, a nossa semana de ambientação. Então, mais para o final da aula, eu vou perguntar para vocês o que é que vocês estão achando, o que é que vocês estão conseguindo interagir. Então, assim, vão pensando aí já, né, a opinião de vocês com relação a esses pontos, porque a gente está fechando hoje, né, esse momento de teste, e a partir da próxima semana, já começamos com as disciplinas. De primeira mão, já vou passar aqui para vocês que na próxima semana vocês vão começar com as disciplinas de inglês e contabilidade. São as duas primeiras disciplinas que vocês vão começar. Lembrando que vocês vão ter 2 disciplinas de cada vez, né? Então vão ser modulares. Vocês vão ter a partir de segunda-feira, ao longo de 3 semanas, inglês. E depois, quando finalizar inglês, vai entrar armazenagem comigo. E ao longo de 6 semanas, vocês vão ficar com a Paula com contabilidade, né? O tempo é maior de contabilidade porque era uma disciplina que a gente chama de disciplina de 80 horas, né? Então, é mais tempo, precisa de mais tempo para concluir a disciplina. Tranquilo? Certo, interajam, viu? Assim, muito bem. Nem que seja no chat, dando um salve, um oi, um sim, sim, um sim. Como somos poucos, importante é que vocês deem um salve aí para saber que vocês estão acompanhando. Tá, então vamos lá. Com relação à disciplina de armazenagem especificamente, né? Como é que vai funcionar essa disciplina? A gente vai utilizar predominantemente o SIGA, certo? Alguns professores estão utilizando o Google Sala de Aula, né? Você já deve ter visto. A gente utilizou ele, inclusive, para o momento de ambientação. Mas a nossa disciplina vai rodar prioritariamente no SIGA. Então, não sei se vocês já acessaram hoje, né, o SIGA, mas já tinha lá o link para esse momento de hoje, já estava, inclusive, no SIGA, né? Então, vou mostrar aqui para vocês rapidamente, né, como é que está a página do SIGA, só para quem não acessou conseguir identificar a questão da disciplina. Então, ó, já projetando, aqui está a página da disciplina de vocês, certo? Então, assim, ela vai ter aquele formato diferente do SIGA, né, onde ao invés de ter todas as colunas aqui na parte lateral esquerda, vai ficar tudo aqui na parte superior para vocês, certo? E vai aparecer, vai ficar em evidência o tópico do dia, ou seja, hoje é dia 18 de setembro. Se você quiser acessar qualquer aula que já passou, você vai rodando, você vai ver aqui, ó, que tem as aulas, que seriam as aulas que nós teríamos, né, no momento presencial lá, quando parou. Já tinha colocado aqui vários tópicos e tal, mas nada disso aconteceu. Né, já tínhamos aqui os slides, nada disso aconteceu. Então, esses 2 setinhos aqui, ó, são onde vocês vão acessar para passar de aula em aula. Sempre quando vocês entrarem, vai ficar em evidência a aula do dia, né? Ou a próxima aula, se não for um dia de aula. Então, hoje nós estamos aqui acessando e está aqui em evidência o material para vocês, detalhando um pouco sobre como será a nossa disciplina, que é o que eu vou mostrar aqui para vocês. Mas a primeira coisa que eu queria falar é, a disciplina será predominantemente pelo SIGA, certo? Sendo que eu sei que muitos têm um pouco de dificuldade com relação a mexer no SIGA, né? Principalmente com relação ao celular. E aí, eu vou falar aqui para vocês que eu também vou tentar disponibilizar algumas mídias alternativas, né? Esse momento aí de ensino remoto está fazendo com que a gente tenha que se desdobrar, literalmente, para pensar alternativas aí, tudo isso para tentar atingir, né, todos os alunos, permitir que todos possam acessar e acompanhar o material que a gente vem trabalhando ao longo desse modelo de ensino remoto. Ok? Alguma dúvida até aqui? Tranquilo? Siga, boa tarde, Dora Mires. Boa tarde, se alguém entrou mais, não viu. Pronto, tranquilo, né? Então, predominantemente SIGA, isso vai acontecer, acho que com as disciplinas, por exemplo, de Wellington, eu sei que ele vai utilizar aqui.
Outros professores vão utilizar mais o Google Sala de Aula, né? Que é aquele ambiente que vocês utilizaram, por exemplo, na semana de ambientação, ó, que está aqui, está inclusive lá, quem não conseguiu assistir, né, as aulas da semana de ambientação, as gravações, né, estão lá, tá? E acredito que algumas disciplinas, como o inglês, vão utilizar mais o Google Sala de Aula do que o cigarro, mas eu vou manter mais a utilização do cigarro, porque a gente já utilizava o cigarro, né, como padrão, então eu vou tentar utilizar prioritariamente o cigarro, mas eu vou explicar um pouquinho mais para vocês. Então, assim, a gente vai utilizar esse novo layout aqui, né, esse novo modelo de cigarro, e sempre o tópico de aula, que é o tópico que vai estar aqui em cima, descrito da disciplina, ele vai ter uma explicação, basicamente, de qual é o tópico, né, a gente sempre vai tentar colocar o cigarro de uma forma mais atrativa visualmente, né, vocês podem observar que alguns professores estão mudando esse estilo do cigarro justamente para tornar ele mais atrativo. Então, assim, isso aqui é o padrão que a gente vai usar nas próximas aulas. Então, todo tópico de aula geralmente vai ter aqui a descrição dos objetivos, qual o tema, depois vai ter a aula mesmo, a gravação do vídeo, né, de aula, vai ter lá o linkzinho com a aula. Esse vídeo de aula, eu vou colocar ele salvo no Cigaa, porém, às vezes fica um pouco pesado, então eu também vou disponibilizar no YouTube, certo? O canal que eu vou salvar no YouTube, as aulas. Então, vai ter a apresentação, a aula. Sempre vou tentar disponibilizar para vocês um material complementar, certo? Então, assim, seja um vídeo, um artigo, alguma coisa que venha contribuir aí para o entendimento do tópico que a gente vai estar trabalhando. Vou abrir um espaço para dúvidas, né? Esse espaço para dúvidas pode ser um fórum do CIGA mesmo, certo? E aí vocês receberão um cronograma da disciplina, né? Dizendo quais são os dias que vão ter esses fóruns, para vocês já ficarem cientes, né? De participar. Além disso, vamos ter uma atividade por tópico, como forma de fixação realmente do conteúdo, certo? Então, seria basicamente essa sequência que a gente vai seguir enquanto disciplina. Tranquilo até aí? Pedido para entrar. Tranquilo? Beleza. Com relação aos canais, né, digamos assim, que a gente vai disponibilizar. Tentando ampliar o máximo que a gente consegue, digamos assim, de canais, eu vou tentar utilizar com vocês o CIGA, mas, como eu já disse, vou disponibilizar o mesmo vídeo da aula, o mesmo, idêntico, tá? Que vai estar no CIGA, ele vai estar também no YouTube, certo? Eu vou criar um canal, entre aspas, né? Um canal no YouTube, já estou mexendo lá, para disponibilizar essas aulas lá, certo? Além disso, vou utilizar sempre a questão dos podcasts, né? Eu comentei isso na aula, na semana de ambientação. Então, todo tópico que a gente fizer, todo tópico que a gente trabalhar, eu vou gravar um ou alguns podcasts, tá? Esses podcasts vão ficar disponíveis tanto para baixar, tipo um áudio, que pode colocar aqui no cigarro e ouvir. Vou disponibilizar eles também para vocês com os representantes, né, no grupo que a gente vai criar, e vai estar também disponível na internet, de uma maneira geral, né? Quem tem, por exemplo, Spotify, ou quem tem internet aí, basta clicar que consegue acessar, né? O que eu mostrei na semana passada, inclusive, o pessoal não estava conseguindo acessar porque eu fiz na hora, e quando baixou, ele baixou numa versão que nem todo mundo tinha o dispositivo, mas eu até troquei já lá, e coloquei em MP3. Então, é um arquivo que vocês conseguem acessar e baixar tranquilamente. Certo? Além disso, né, além de disponibilizar no CIGA, a aula vai estar no YouTube, vou gravar os áudios em podcasts, vou tentar colocar sempre um resumo, como se fosse um folheto, tipo isso que está aqui, sendo que do tópico trabalhado. Isso aqui é um folheto, digamos assim, que a gente chama de infográfico até, dizendo qual vai ser a sequência, digamos assim, dos tópicos. Mas todos os tópicos que a gente trabalhar, eu vou tentar fazer um documento desse, um arquivo desse, com um resumo dos tópicos trabalhados, né, para que vocês tenham também esse dispositivo, além dos slides que forem utilizados, também vão ficar aqui. Então, se alguém precisar, por exemplo, imprimir, alguém que não tem acesso, precisa do arquivo em PDF, alguma coisa assim, também vai ter acesso a esse material.
Tranquilo? E, por fim, né, eu vou estou criando, na verdade, aqui, não sei exatamente quando vou começar a colocar o material, mas estou criando um Instagram, porque eu também, naquela pesquisa que a gente fez, alguns alunos, eles apontaram que utilizam muito o WhatsApp e o Instagram. Então, com relação a esses dois, digamos assim, canais, o que é que a gente vai fazer? A gente vai criar um grupo, tá, de WhatsApp para a turma. Acredito que isso algumas disciplinas já fizeram. Não criei ainda, por quê? Porque a minha disciplina não é a primeira com vocês. Então, a gente ia criar e ia ficar muito tempo parado, né? Então, para não ficar mais um grupo, que eu sei como o volume de grupos, digamos assim, que vocês têm, que todo mundo tem hoje em dia, é muito grande. Como a minha disciplina especificamente só começa daqui a 3 semanas, então eu não criei o grupo, porque não faria sentido nesse momento. Mas quando tiver uma semana antes de a gente começar, eu vou criar o grupo, vou colocar a representante, né, de vocês, que é a Dora Mires, como administradora. Eu já vou pedir aqui a Dora Mires publicamente, né, para ir adicionando vocês, né, ou eu posso mandar aquele link, né, de entrar, e aí vocês clicam lá e entram, e esse grupo vai ser um local que a gente vai ter também de comunicação. E além disso, um Instagram, tá? Eu criei um Instagram, vai ser exclusivo para essas questões de logística, não é meu, assim, pessoal. E aí eu vou tentar colocar também algumas coisas por lá, né? Então, vocês possam acompanhar. Tentei não vincular muito ao IFAL, porque eu não sei exatamente até que ponto a gente pode ficar utilizando o nome do IFAL, digamos assim, em todas as mídias, mas eu criei vou ficar colocando lá alguns materiais a respeito dos tópicos que a gente está trabalhando. Então, à medida que a gente for trabalhando, tá lá. Então, eu criei, tá até aqui, mas assim, não tem nada ainda, tá? Se alguém for lá fuçar, não tem nada. Porque eu também vou aguardar a gente começar. Vai ser uma coisa direcionada muito para o que a gente vai trabalhar ao longo dessas semanas, né? Primeiramente com a disciplina de armazenagem, depois com a disciplina de, de controle de estoque. Isso com o segundo período e depois, quando eu for trabalhar com o terceiro período, na disciplina de transportes e operações. Então, basicamente isso, né, são os canais que a gente vai utilizar pensando aí em alcançar todo mundo. Né? Então, a gente vai utilizar aqui o CIGA, a gente vai disponibilizar a aula também pelo YouTube. Vou gravar os podcasts de todos os tópicos que a gente for trabalhando para disponibilizar em áudio, e aí vai estar em áudio tanto pela internet, como eu vou baixar o áudio, vou poder disponibilizar para vocês no grupo do WhatsApp. A gente vai ter um grupo do WhatsApp da turma, né? Então vai ter um grupo do WhatsApp do segundo período vespertino e um grupo do WhatsApp do segundo período noturno, e quando for o terceiro, da mesma forma. E além disso, eu vou criar um Instagram para colocar algum material também, porque eu sei que é uma mídia que muitas vezes o pessoal acessa e tem disponibilidade até de acesso gratuito, sem utilização de dados. Então, vou tentar utilizar. Se não der certo, a gente tenta focar por exemplo, na segunda disciplina, nas que realmente surtiram efeito, que foram realmente efetivas com vocês. Tranquilo? Dúvidas daí? Do? Deixa eu parar aqui a apresentação da tela para ver o que vocês estão falando lá. Chat. Tranquilo, tranquilo. Criar um grupo no Instagram e outro no WhatsApp. Isso. Na verdade, eu não vou criar um grupo no Instagram, eu vou criar um Instagram, uma conta lá do Instagram. Se vocês quiserem, vocês acompanham lá. Mas é só um canal a mais, tá? Então, assim, é só porque a gente fez uma pesquisa logo no começo e todo mundo falou que tinha acesso quase 100% a WhatsApp e Instagram. E aí, quando a gente falava das outras mídias, nem sempre tinha. Então, eu vou tentar disponibilizar em todos os canais possíveis, inclusive a possibilidade de imprimir, né, para aqueles que não têm internet, para que todo mundo possa ter acesso ao conteúdo. Então, eu vou criar um lugar no YouTube, que eu já estou criando lá, tipo como se fosse um canal, digamos assim. Um canal, não vou chamar de canal não, porque canal é muito YouTube, né, mas enfim, é um canal. Então, as aulas vão estar lá, as aulas vão estar no SIGA, vai ter a questão do podcast, vai ter o grupo do WhatsApp e vai ter o Instagram também para a gente disponibilizar o material. Como é o nome do perfil do Instagram? É esse aqui, ó. Botei uma coisa nada a ver com o IFAL, como eu disse, que sei que a gente pode ficar usando o nome do IFAL. Fiz uma analogia aí com o meu sobrenome. Né? É o Guia Logístico, o nome do Instagram.
Vocês, como eu disse, né? Só vou começar a colocar quando a disciplina começar, tá? A disciplina começa daqui a 3 semanas, então até lá não tem nada da mesma forma o grupo do WhatsApp. Só vou criar o grupo do WhatsApp quando a gente começar, estiver perto de começar, para não ficar um grupo a mais aí dando trabalho para vocês, enchendo de grupos, digamos assim, no WhatsApp. Mas, Raíssa, professor, eu estou com um problema no e-mail institucional, o e-mail cadastrado no SIGA estava errado, atualizei, mas não funcionou. Certo, Raíssa? Assim como você, a Ana Luísa. Ana Luísa? Ana Sofia? Ana alguma coisa, esqueci agora o nome dela. Juliana também. Foi, eu mandei e-mail para a Juliana, ela não me respondeu. O que é que acontece? Duas coisas. Eu vou mostrar aqui para vocês, embora não esteja muito relacionado à aula, mas deixa eu mostrar aqui para vocês. Com relação ao e-mail do SIGA, aí o e-mail institucional. Se vocês forem criar o e-mail institucional, vocês primeiro precisam conferir qual é o e-mail do SIGA que está cadastrado, certo? Então, vocês vão lá no cadastro de vocês, verifica qual e-mail que está cadastrado, do SIGA. Quando você verificar que não é mais o e-mail que você está utilizando, aquele que está cadastrado, o que é que você vai fazer? Deixa eu projetar aqui de novo minha tela. O que é que você vai fazer? Vou mostrar pelo meu, é um pouco diferente de vocês, mas vou mostrar pelo meu, tá? Ó, aqui é a minha tela inicial, vocês vão vir aqui, né, em alterar a senha. Isso quando você verifica que o seu e-mail não é mais o e-mail que você usa. Ah, olhei lá, não uso mais esse e-mail. Beleza. Então, você vem aqui, alterar a senha. Tipo, não sei qual e-mail que está cadastrado. Pode vir aqui da mesma forma. Alterar a senha, né? E olha qual é o e-mail que está cadastrado no SIGA. Olhou aqui, se não é mais o e-mail que você está utilizando, troca esse e-mail. E clica aqui em alterar dados, certo? Se você tentar primeiro criar o seu e-mail institucional, antes de fazer isso, automaticamente o e-mail institucional vai direcionar um e-mail para o e-mail que está cadastrado aqui. E assim, se você criar primeiro o e-mail institucional para depois tentar mexer aqui, ele não vai deixar. É como se o e-mail institucional ele só vai ser liberado quando você acessar aquele e-mail que estava cadastrado. Então, assim, é o caso, eu acho que da Ana Sofia, talvez seja o caso da Juliana, que pode estar com esse problema. Neste caso, o processo é um pouquinho mais longo, né? Vocês vão ter que enviar. Eu posso até pegar aqui, já eu posto aqui no chat, que eu vou ter que abrir aqui o WhatsApp. Mas vocês vão ter que entrar, deixa eu entrar aqui. As pessoas que tiverem com esse problema vão ter que enviar um e-mail ao suporte, porque nem a gente consegue mexer. É como se vocês tivessem... Vocês vão ter que entrar em contato com o suporte. Ó. Deixa eu copiar aqui. Isso aí também. Ana Sofia. Você tentou antes, deu errado. Ana Sofia, né? Ana Sofia entrou aqui. Pronto, Ana Sofia, era o seu caso que eu estou tentando falar com o pessoal aqui do suporte. Eles pediram para enviar um e-mail para esse e-mail aqui, ó. e-mail@aluno.ifal.edu.br e aí informando que o e-mail que está cadastrado no SIGA qual era, e o e-mail que seria o certo, e o e-mail que foi, digamos assim, criado institucional que não está conseguindo acessar. A Raíssa já mandou um e-mail. Estou esperando o retorno. Tá. Se vocês não tiverem nenhum retorno, me avisem. Faz quanto tempo, Raíssa, que você mandou? Pronto. Geralmente, eles levam um prazo de 48 horas. Então, eles devem responder você até segunda-feira. Caso não responda, você entra em contato comigo e aí a gente tenta resolver. Não só você, mas todo mundo que tiver, né? Porque a gente faz uma lista maior para não ficar mandando de um por um. A gente junta todo mundo e manda de uma vez só, mas o prazo geralmente é de 48 horas para eles recuperarem, para eles responderem. Mas o e-mail que estava no SIGA eu nunca usei. Acho que erraram ao digitar. Pode ser também. Pode ser. Mas aí, assim, teria que mudar primeiro. Se não mudou, agora tem que enviar o e-mail para lá. Eu tentei criar antes mesmo. Você criou
Ah, tentou criar o e-mail institucional antes. Isso. Se tentar criar o e-mail antes, não muda. Se for antes de criar o institucional, verifica qual e-mail que está cadastrado. Se você verificar antes, você consegue alterar. Se você criou o institucional, não tem mais o que fazer. Vai ter que mandar um e-mail para esse e-mail aqui, ó. Cadê? Me perdi já aqui. E-mail, e-mail@aluno.fal.edu.br, explicando qual era o seu e-mail e qual é o seu e-mail atual para tentar recuperar sempre o meu institucional. Tranquilo com relação a isso? Podemos seguir? Certo. Então, boa tarde aí para quem ainda não tinha visto, né? Williams, Marcos, acho que só. Não sei se tem mais alguém aqui que eu não tinha falado ainda. Sem ser o institucional. Não entendi, mas acho que é uma piada interna, né? Tudo bom. Vamos lá. Pessoal, o que a gente vai fazer hoje eu queria fazer essa apresentação geral para vocês. Eu vou explicar para vocês como é que vai funcionar a disciplina agora no que se refere a avaliações, tá? Nós tínhamos algumas avaliações já agendadas, né? E aí eu queria ouvir até de vocês em que pé ficou, até para ver se a gente consegue, de alguma forma, utilizar. Mas eu vou explicar para vocês como serão as avaliações para as duas notas. Que a gente precisa fechar a nota do primeiro bimestre e a nota do segundo bimestre. O que a gente tinha definido como nota para a disciplina de armazenagem? A gente tinha a criação das maquetes, né? Não sei se algum grupo chegou a criar ou começar, e aí eu queria ouvir vocês, né? Daqui a pouco vocês podem falar ou escrever, ou podem ir escrevendo já aí no chat. E nós tínhamos uma prova normal marcada. Então, nós tínhamos um trabalho das maquetes, que valeria uma pontuação, somaria com a pontuação da prova. E para o segundo bimestre, nós tínhamos o trabalho que vocês iriam fazer, a questão da visita técnica, né? Vocês iam visitar algumas empresas, e cada equipe, né, iria visitar uma empresa, analisar aqueles pontos, e vocês teriam também uma visita técnica comigo, né, da turma, na disciplina, e aí vocês iriam também analisar alguns pontos. Esses seriam as atividades que valeriam ponto para a disciplina de armazenagem. Com relação às maquetes, alguma equipe começou a fazer ou conseguiu concluir antes de iniciar esse processo de pandemia? Ou todo mundo estava deixando para o final e não conseguiu nem começar? Dos que estão aqui, que estavam com a equipe, alguém chegou a fazer? Raíssa não, então Raíssa deve ser... Já estava se organizando. O que é que você chama de já estava se organizando? Já estava se organizando marcando ou chegou a começar alguma coisa? Marcos. Note. Acho que a maioria não tinha começado, né, pessoal, assim, procurando os materiais. Certo. Pronto. Então, assim, o que é que a gente vai fazer, então? Eu vou explicar, então, para vocês. Como não tinha ninguém com maquete pronta, né, então a gente não vai utilizar, porque, teoricamente, para a gente fazer isso, vocês precisariam se encontrar, e aí expor vocês também não valeria a pena, né? Nesse momento não valeria a pena colocar vocês em risco, não faria nem sentido a gente fazer isso. Então, quais serão as duas atividades que vocês vão fazer, valendo as notas AB1 e AB2, né, da disciplina? Eu vou explicar isso novamente na nossa primeira aula, né, lembrando que aqui é uma aula teste, mas eu quis falar já hoje para que vocês já pensem, já comecem a pensar como é que vai ser isso, e até para que as dúvidas elas já comecem a surgir, né, para que vocês tenham mais tempo para executar. Por quê? Lembrando, tá, pessoal, as disciplinas elas vão acontecer concentradas, ou seja, modular. Né? Então, tipo, vou dar o exemplo de inglês, que vai começar para vocês em inglês. Né? Quem ainda não estava no começo, segunda-feira eu vou passar para os representantes, até para a Dora Mires. Eu até tinha falado que ia mandar muito, mas não consegui. Mas hoje eu mando o cronograma das disciplinas até o que a gente está chamando de primeiro módulo, que é o primeiro grande bloco de disciplinas. Mas eu já comentei aqui, né? E aí vou repetir que vocês começam com inglês, né? A partir de segunda-feira vocês vão ter valendo mesmo inglês e contabilidade. Inglês vai ficar com vocês ao longo de 3 semanas. Assim que acabar inglês, vai entrar armazenagem comigo. E contabilidade vocês vão ficar ao longo de 6 semanas. Então, por isso que essas aulas, testes, elas estão acontecendo justamente com as disciplinas, as primeiras disciplinas que vocês vão ter. E aí, assim, uma coisa que vai precisar, tá, pessoal, de vocês, de muita atenção.
As disciplinas, elas, de uma maneira geral, elas vão acontecer em 3 ou 6 semanas, né? 3 semanas as disciplinas que vocês tinham um dia de aula, 6 semanas as que vocês tinham 2 dias de aula. As disciplinas tipo a minha, que vocês tinham só um dia de aula, elas vão acontecer em 3 semanas. Em 3 semanas, a gente precisa passar todo o conteúdo e realizar atividades avaliativas para valer a AB1 e a AB2. Fazer a recuperação e final. Tudo isso ao longo de 3 semanas. Então, assim, vai ser uma disciplina ao longo de 3 semanas, mas bem concentrada, tá? Então, todos os dias vão ter atividades, alguma coisa disponibilizada para vocês, seja de vídeo, seja de áudio, seja um chat para debater. Então, todos os dias a gente vai ter atividade, todos os dias mesmo, né? Então, assim, hoje vai ter o vídeo lá disponível. Amanhã a gente vai entrar num chat para tirar dúvida com relação ao vídeo. Depois de amanhã a gente vai fazer alguma atividade. Então, a intenção é que todos os dias vocês tenham alguma atividade para realizar. Ah, mas eu não tenho como acessar a internet, não tenho como acessar todos os dias. Não se preocupa, você vai conseguir dar conta se você acessar nos dias que vocês têm acesso à internet, desde que vocês se organizem para fazer, né? Não deixar acumular. Se você deixar acumular de 2 semanas, vai ficar muito pesado. Mas, eu só tenho como entrar 2 dias na semana, beleza? 2 dias você vai ter que se concentrar, 2 dias bem trabalhados, né? Bem dedicados. Vai ter que separar um tempo bom para estudar, para revisar o material, de uma forma que também não fique sobrecarregado para vocês. Tranquilo? Certo. Vamos lá. Como é que vai ser? Quais vão ser as atividades? Nós vamos fazer 2 atividades em grupos, tá? Não teremos atividades individuais. Teremos algumas atividades individuais valendo pontos, né, ao longo da disciplina, tipo um questionário, alguma coisa, mas é valendo ponto extra. Para as notas, nós vamos ter 2 atividades. A primeira vai ser o seguinte, a gente vai simular, né, a gente viu a aula de estrutura de armazenagem, que a gente vai fazer uma breve revisão aqui hoje. Teremos uma revisão ainda maior quando iniciarmos realmente a disciplina. Mas eu já quis fazer uma revisão desse tópico de estrutura de armazenagem, porque é um dos tópicos que vocês vão utilizar para a primeira avaliação. O que acontece? Vocês vão simular especificamente a abertura de uma empresa de um armazém. Então, vocês vão se dividir em grupos, a gente vai se dividir em grupos, vou criar os grupos, né? E aí eu vou dizer, grupo A, sei lá, grupo da Ana Sofia. Ana Sofia, o seu grupo, vai montar uma empresa, digamos assim, de frios no local X. Então, eu vou dizer para vocês, eu vou olhar realmente um galpão que está na OLX, por exemplo, para alugar, e eu vou dizer para vocês, o espaço de vocês é esse. E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão ter que pensar em como montar a estrutura de vocês, qual estrutura vocês vão utilizar, como é que vocês vão organizar o layout ali daquele local, né? Como é que vocês vão pensar na organização e na disposição dos produtos naquele local, com base no espaço real que tem lá. Eu vou tentar pegar anúncios de galpões que estão para alugar, que tenham uma quantidade boa de fotos que permita que vocês tenham uma ideia geral do local. Então, com base no local, vocês vão escolher, e com base no produto, que cada grupo vai ficar com um tipo de produto, aí vocês vão pensar qual a estrutura que vocês vão utilizar, qual é a disposição da estrutura, onde é que vai ser a entrada, onde é que vai ser a saída, onde é que vai ser o carregamento, onde é que vai ser o descarregamento, como é que vocês vão organizar a rua, se vai ser, tipo, no mesmo sentido, tipo, horizontal ou vertical, como é que vocês vão identificar. Então, tudo isso vai ser vocês que vão pensar como é que vocês vão fazer tudo isso e vai apresentar, certo? Então, vocês vão apresentar, a gente vai deixar um dia para que vocês apresentem, vocês vão apresentar esse trabalho e isso vai valer a primeira nota. Tranquilo? Deu para entender mais ou menos o que é? Pronto. Cleison, sim, né? Então, todo mundo entendeu? Todo mundo entendeu? Sim. Pronto, beleza. Então, isso aí vai ser a primeira nota, certo? Vocês vão fazer, tipo, a simulação. Eu não vou entrar no mérito de abertura de empresa. Empresa, tipo assim, o que é que eu preciso para abrir uma empresa? CNPJ. Não, a gente não vai entrar nesse mérito. A gente vai entrar no mérito simplesmente da organização do armazém, né? Então, eu vou dar para vocês, o armazém de vocês é esse aqui, então eu quero que vocês se organizem para trabalhar o produto X. Vamos dar um exemplo, vocês vão vender sorvete, a empresa de vocês é uma empresa de sorvete. Se eu mostrar um armazém, vocês vão ter que sorvete, a primeira coisa que vocês vão ter que pensar, sorvete, eu vou precisar refrigerar isso aqui.
Então, eu vou ter que montar uma câmera refrigerada, como é que vai ser, onde é que vai ser a entrada, tem quantas portas, né? Tem quantas docas, eu vou colocar uma doca da direita para a entrada, outra para a saída, por que eu vou fazer isso? Então, vai ser mais ou menos isso aí vai compor a B1 de vocês, beleza? E a segunda nota de vocês, nós vamos trabalhar, como a gente não vai poder, nesse momento, né, realizar visitas técnicas, a gente vai utilizar, né, alguns estudos de casos que já existem de empresas que estão criando, inclusive, estudos de casos disponibilizando no YouTube, né? Então, assim, algumas empresas estão criando estudos para mostrar um pouco da sua estrutura, os investimentos que foram feitos, como é que funciona o armazenamento, tudo que a gente vai falar ao longo da disciplina. Tem algumas empresas que já estão criando estudos para mostrar como é que é feito isso lá. Então, a gente vai fazer uma análise dessas empresas, a gente vai mais uma vez se dividir em grupo. Eu vou distribuir um estudo de caso desse para vocês, para cada equipe, e eu vou pedir que vocês analisem alguns pontos em relação a essas empresas, certo? É possível que a gente faça um trabalho em conjunto com a disciplina de contabilidade, mas aí a gente vou ainda alinhar com a Paula, né? E talvez a gente feche uma avaliação, no caso seria a minha segunda avaliação, junto com a disciplina também de contabilidade. Mas aí eu preciso primeiro alinhar com a Paula para passar para vocês. Mas, de uma maneira geral, é isso. A gente vai pegar uma empresa que já existe, tá? Vai pegar um vídeo dela, por exemplo, de um estudo de caso, onde ela está mostrando ali a estrutura, o seu processo de armazenamento, e eu vou pedir que vocês analisem alguns pontos desse estudo de caso e apresentem, entregue. Isso aí vai compor, no caso, a segunda nota da disciplina de armazenagem. Tranquilo? Dúvidas? Tranquilo, tranquilo? Sim, sim, falem aí. Tranquilo? Certo. Então, com relação à nota, é isso. Com relação à frequência na nossa disciplina, como é que a gente vai registrar frequências na disciplina? Eu sei que muita gente não vai conseguir acompanhar ao vivo, né, quando a gente tiver momentos de ao vivo. Então, assim, a nossa disciplina, ela vai ser predominantemente registrada a frequência por entrega de atividades, né? Lembra que eu falei que todo tópico vai ter meio que uma atividade de fixação, tal, de revisão. Então, a entrega da atividade, né, vai significar que você teve a frequência daquele período. Então, vamos dar um exemplo. Se eu passo um tópico novo de aula segunda, na terça-feira a gente tem um momento de tirar dúvidas ou material complementar, e na quarta eu deixo para entregar o exercício, que for, significa que se você entregar o exercício, você vai ter a frequência de segunda, terça e quarta. Certo? É como se você tivesse a frequência daquele bloco, ou seja, daquele tópico de aula. Então, como todos os tópicos de aula têm uma atividade de fixação, ao entregar essa atividade de fixação, automaticamente você recebe a frequência das disciplinas, das aulas que nós tivemos ao longo daquele tópico. Então, assim será a forma de registro da questão das frequências, tá? E aí não prejudica, por exemplo, quem não consegue assistir uma aula ao vivo, né? Porque ele vai precisar simplesmente acompanhar no momento que ele tiver acesso à internet, ou conseguir realizar a atividade, mas ele vai precisar entregar a atividade para registrar a frequência dele ao longo daquele período. Tranquilo com relação a isso? Sim? Não? Dúvidas? Tá. Pronto, pessoal. Então, assim, era basicamente isso que eu queria falar com vocês em relação à estrutura da disciplina, certo? Em relação aos tópicos da disciplina, era basicamente isso que eu queria comentar com vocês. Mas aí, como a gente tem como missão também iniciar já um processo de revisão de aula, eu separei um tópico aqui para vocês, que foi o tópico justamente de estruturas de armazenagem, que a gente vai fazer uma breve revisão, tá? Lembrando que essa revisão vai estar disponível também lá no SIGA, né, como eu falei. Não vai estar ainda nem no YouTube, nem no Instagram, tal, porque é um processo de revisão, né? Muito do que foi falado aqui tem mais a ver com a estrutura da disciplina do que com o assunto em si, né? O que eu vou colocar, tipo assim, Instagram, YouTube, são coisas genéricas, digamos assim, que não vai falar tanto da disciplina, ou do IFAL, ou do sistema do IFAL que eu estou mostrando aqui. Vai ser mais, assim, falando sobre os assuntos em si, certo? E aí, por que eu trouxe o tema de estruturas para a gente revisar, dentre aqueles que nós já trabalhamos? Porque, como eu falei agora há pouco,
vai ser o tema central da avaliação, da primeira avaliação, né? Que eu vou dar para vocês os armazéns, os espaços, os galpões, e vocês vão escolher a estrutura e montar, basicamente, o modelo de armazém que vocês vão trabalhar. Tranquilo? Então, vamos lá, vamos revisar o tópico de estrutura de armazenagem. Não foi o nosso primeiro tópico, mas foi, digamos assim, a parte mais densa da nossa disciplina. Mas como assim montar? Tipo assim, deixa eu fazer um exemplo prático aqui agora. Deixa eu pegar aqui, OLX, imóveis, comércio, deixa eu pegar aqui um galpão qualquer. 2 segundos, tá? Não se preocupem que isso eu vou explicar tudo de novo quando a gente começar, mas eu já quis falar hoje para vocês já irem pensando sobre como fazer, exatamente. Pronto, peguei um aqui qualquer, tá? Só para dar um exemplo. Ó. Dizer o que precisa ser usado nele. É o seguinte, se tiverem como, cliquem aí nesse link da OLX. Vai ser o seguinte, eu vou dar para vocês, vamos supor que todo mundo que está aqui faz parte de um grupo, tá? Todos vocês. Eu vou dizer, ó, pessoal, vocês, esse grupo aqui, vai utilizar esse galpão aí como se fosse o local onde vai ser instalada a empresa que vocês vão trabalhar. Imaginem que vocês foram contratados para montar um armazém nesse local. O local já está alugado, comprado, seja lá o que for, e o produto já está definido. Ou seja, vocês foram contratados, por exemplo, pela Maceió Madeiras para montar o armazém da Maceió Madeiras, o novo armazém da Maceió Madeiras, nesse local. E lá eles vão armazenar vigas, ripas, madeira de uma maneira geral, certo? Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês têm a foto do local, vocês sabem quais são os produtos que vão ser armazenados. Vocês vão ter que pensar qual estrutura vocês vão colocar lá para armazenar esse produto e como é que vocês vão organizar esse espaço. Tipo assim, ó, a gente vai colocar os produtos mais lá para trás, mais para frente. Eu vou colocar a estrutura virada para cá, virada para lá porque facilita a entrada, porque dificulta a entrada. Ah, tenho 2 entradas. Deixa eu ver se eu tenho 2 entradas. Nem olhei direito o galpão. Esse aqui só tem uma, por exemplo. Então, só tem uma. Então, o local de entrada vai ser o mesmo local de saída. Se tiver 2 portas, eu vou escolher a porta da direita como a de entrada, a porta da esquerda como de saída. E aí vocês vão ter que meio que pensar como é que vocês vão organizar esse espaço, certo? Vocês vão ter o espaço, vocês vão ter o produto. O resto é com vocês. É pensar exatamente como é que vocês montariam isso, né? Lembrando que vocês, enquanto técnicos de logística, vocês podem ser contratados para fazer efetivamente isso, né? Contratados para gerenciar um processo de abertura, e acompanhar um processo de abertura, por exemplo, de uma empresa, de uma nova filial. Nós tivemos casos, inclusive, de alunos nossos que participaram, né, de um processo de extensão, digamos assim, de uma nova empresa. Então, ele pôde acompanhar, lógico que ele estava lá como iniciando, então ele acompanhou o processo, viu lá como é que foi organizado, o que é que o pessoal levou em consideração, a montagem das estruturas, mas foi um processo bem enriquecedor para uma aluna, né, uma colega de vocês. Colega assim, né, de curso. Então, é mais ou menos isso. Deu para entender, Graciele? Sim? Cortando o áudio. Está cortando meu áudio? Não dá para ouvir direito? Se eu não estou engasgando, porque eu estou meio engasgando aqui mesmo. Tanto que eu estou tentando tomar aqui água, café, para ver se desce, mas estou meio mal. Pronto, deu para entender, né? É mais ou menos isso. Então, assim, é só para vocês irem pensando como é que vai ser isso, tá? Então, assim, agora, né, a gente vai montar os grupos, inclusive no primeiro dia de aula. Primeiro dia de aula, a gente já vai montar os grupos, já vou passar para vocês quais são os espaços e já vou passar para vocês quais são os produtos, tá? Para que vocês tenham tempo de já ir organizando esse material. Não vai ser agora, né, porque, como eu falei, a disciplina ela só começa daqui a 3 semanas. Mais especificamente, para dar uma data mais precisa para vocês, ó, a minha disciplina, começa no dia
Deixa eu pegar aqui o calendário, deixa eu voltar. Hoje é dia 18, né? Começa no dia 13. Dia 12 é um feriado. Começa no dia 13 de outubro. Então, no dia 13 de outubro é que a gente começa a dispor o material e trabalhar tudo que vai ser falado aqui. E aí, nesse primeiro dia, eu já separo os grupos para que vocês já comecem a trabalhar. Pode ser. Eu só falo assim de montar um outro grupo, porque eu não sei se todo mundo, como é que ficou, né? Assim, a questão do grupo, se alguém evadiu, se não evadiu, né? Que a gente está utilizando também esse momento agora de aula teste, para ver se alguém, tipo assim, se alguém que desistiu, espero que não. Mas pode ser que alguns grupos tenham ficado, digamos assim, com menos pessoas, então talvez a gente tenha que mudar. Juntar dois grupos, tal, ou alguma coisa nesse sentido. Mas a ideia é, sim, manter os grupos, digamos assim, os grupos que você já trabalha, né? A minha ideia não é misturar todo mundo, não. Vamos tentar manter os grupos que vocês já trabalham, mas pode ser que a gente tenha que juntar, porque eu não sei exatamente quantos alunos realmente estão participando, vão conseguir acompanhar esse processo. Espero que todo mundo, né? Sua gangue. Não desfaz a minha gangue. Marco Antônio. Não, não vou fazer. Professor, e as duas matérias que eu estou pagando à noite? Como vai ser? Eu estou por fora. Williams. Então, Williams, as disciplinas elas vão acontecer, né? Você vai ter que pagar essas disciplinas quando elas acontecerem ao longo do cronograma, certo? Então, tipo assim, eu vou disponibilizar hoje, né, para o grupo dos representantes, e Dora Mires passa para vocês. E aí você vai ver lá, nesse cronograma, quando é que vão acontecer essas disciplinas. Tipo assim, pode ser que uma aconteça agora. Vou dar um exemplo. Tem alunos que estão devendo simplesmente a disciplina de custos, terceiro período, não é de vocês. A disciplina de custos para o terceiro período vai ser a última disciplina. E a última disciplina ela acontece lá em dezembro. Então a gente vai até dia 21 de dezembro, eu acho. Que é mais ou menos a data que a gente já iria para fechar o segundo semestre do ano. Né? A gente não vai extrapolar isso. Então, o pessoal que vai pagar, por exemplo, só custos, ele vai ter que ficar esperando até o dia que foi iniciar a disciplina lá em dezembro para começar a fazer a disciplina. A mesma coisa você vai olhar essas disciplinas que você está pagando ao longo do calendário, onde é que elas vão acontecer, em que momento elas vão acontecer, para ver se você consegue encaixar no seu horário. Caso não consiga, aí você entra em contato para a gente ver uma forma, talvez, de esperar alguma dessas disciplinas. Mas, assim, lembrando que, no seu caso, né, especificamente, quanto mais você espera, mais vai se complicando na frente, acumulando disciplinas, que não é bom. Tranquilo? Pronto, alguma dúvida mais? Podemos começar a revisão do conteúdo que a gente separou para hoje? Tá. Então, vou projetar aqui, tá, pessoal, minha tela, mais uma vez, para a gente reforçar aqui o tópico de hoje. Acredito eu que vão começar uma obra aqui. Eu estou ouvindo umas batidinhas, então pode ser que tenhamos algumas batidas aí ao fundo, mas faz parte, né, desse processo novo, infelizmente. Ó, a partir desse momento, eu não estou vendo mais vocês, tá? Então, eu vou pedir, caso alguém tenha alguma dúvida, fale aí, abra o microfone, nem que seja para dar um grito assim, aqui, aí você nem se identificar, que eu não estou vendo nem quem é. Mas aí eu volto lá para o chat para ver o que, é que vocês estão falando, certo? Porque a partir de agora eu estou vendo exatamente a minha tela aqui com o slide, eu só consigo ver isso. Tranquilo? Silêncio, eu acho que é tranquilo, né? Então vamos lá, vamos fazer aqui uma breve revisão, como eu disse, né? Lembrando que a gente vai ter uma revisão mais específica dos temas, de todos os temas que nós já trabalhamos. Nossos primeiros encontros, quando a disciplina realmente começar, vão ser para revisões, tá? Acredito eu que a maioria das disciplinas vão seguir essa linha, vão começar justamente revisando o que a gente já viu e a partir dali continuar e tocar o que tem para frente, certo? Então a gente vai revisar o tópico de estruturas de armazenagem, né? Então lembrando qual o objetivo daqui dessa aula, desse momento, conhecer e lembrar, na verdade, né, que você já conhece as estruturas, os tipos de estrutura e as principais características de cada uma dessas estruturas, certo? Nesse momento aqui, eu nem vou falar de todas, eu vou tentar agrupar, né, elas
né, para tentar até ser mais rápido nesse processo de revisão, né, e, como eu falei, a gente vai detalhar um pouco mais no segundo momento. Então, assim, a gente falou, antes desse tópico, a gente já falou, por exemplo, de armazenagem leve, armazenagem pesada, todo mundo lembra disso, né? Armazenagem leve, armazenagem pesada, sistemas estáticos, sistema dinâmico, falamos de pallet, né? Classificação de pallet, duas entradas, de faces, né? Uma ou duas faces, de entradas, de duas ou de quatro entradas. Então, acredito que todo mundo está lembrado, né? Acho que só que não, mas, como eu disse, nós vamos revisar tudo isso mais para frente. E aí nós temos, nesse processo de tópicos, digamos assim, de conteúdos, daquilo que compõe, digamos assim, um sistema de armazenagem, nós temos ali um dos pontos centrais, as estruturas, né? Nada mais é que o local onde os produtos, eles são em si armazenados, onde a gente vai realmente condicionar o material, o produto que nós estamos trabalhando, seja ele qual for. E aí, assim, quando nós vamos escolher o tipo de estrutura de armazenagem, e aí, por exemplo, o trabalho que vocês vão fazer, vocês vão ter que escolher a estrutura. Quando a gente vai escolher uma estrutura, a gente leva em consideração, por exemplo, o peso do produto, o volume, dimensão, o tipo do produto, né, o estado físico, se é líquido, se é gasoso, se é um produto que precisa de controle de temperatura, se não precisa, se aquele produto está paletizado, não está paletizado, né? Lembrando, acho que todo mundo lembra, mas produto paletizado é aquele que está no pallet, né? E as características gerais do prédio, né? Que isso aí vocês, na nossa atividade, vocês vão ter. A área disponível, o tamanho do pé direito, né? Lembrando, pé direito é a distância do piso para o teto e a condição de piso. Então, esses são os pontos que a gente leva em consideração para escolher uma estrutura. E aí, a gente, falando um pouco das estruturas, a gente começa pelas mais simples, né? Estrutura mais simples, mais conhecida, estantes leves ou estanterias, né? Então, acho que todo mundo já teve contato, acho que a gente chegou até aí no almoxarifado lá do IFAO, acho que sim, não foi? Não me recordo agora, não faz tanto tempo, mas eu acho que sim. Então, elas geralmente são utilizadas para armazenamento de produtos leves, né? É muito comum que a gente visualize esse tipo de estrutura justamente em locais como o almoxarifado, né? Que é o material, o espaço que a gente viu lá no IFAO, e eles são voltados para produtos leves, embora o leve aqui é um leve relacionado ao produto, tá? Então, eu considero leve aquilo que está entre 50 e 300 quilos. Então, é um leve relativo, né? Normalmente, nesse processo, utilizando esse tipo de estrutura, o processo de movimentação ele é feito de forma principalmente manual, podendo ter auxílio de carrinhos, né? Não sei se vocês lembram, mas lá no IFAO tinha um carrinho, lá no almoxarifado, que é utilizado para movimentar produto. Principalmente esses que vão se aproximar aqui dos 300 quilos. As estantes, elas podem ter acessórios, né, gaveteiros, gavetas, separadores, que são divisões ali de prateleiras, os retentores, né, fechamento de fundo, e que nada mais é do que aquelas placas, né, de metal que são colocadas no fundo e na frente, para que os produtos, vamos supor que você tem um produto muito pequeno, ele não cai nem para trás nem para frente, então se utiliza isso. Porta-etiqueta para identificação do produto e pode-se utilizar tipo escada, que é aquela escada tipo farmácia, né? De correr. Ó, coloquei aqui algumas fotos de algumas estantes, algumas inclusive com acessórios, né? Com gaveteiros, uma estante seca, que eu acho que é mais comum. E aqui um estante, ó, com uma proteção de fundo, justamente para que o produto não caia, mas não deixe de ser uma estante. Beleza? Dito isso, a gente passa para as estruturas consideradas estruturas de porta-pallet, né? Ou seja, são estruturas mais robustas, né? Mais fortes ali para produtos que ultrapassam ali aquela linha dos 300 quilos, né? Então, geralmente são produtos que armazenam pallets, né? Como está propriamente falando aqui, porta-pallet. Embora a gente saiba que na estrutura de porta-pallet a gente pode colocar algum tipo de acessório, né? Tipo esteiras, engradados, chapas de metal ou de madeira e armazenar produtos menores, tipo caixas, é possível, mas de uma maneira geral, a gente utiliza num porta-pallet produtos paletizados, né? Dentre as estruturas de porta-pallet, a mais comum é justamente a estrutura de porta-pallet convencional, chamada de porta-pallet convencional. Ela é a mais comum justamente pela capacidade de adaptação que essa estrutura tem. Você consegue armazenar basicamente todo tipo de produto lá. Seja produto seco, né, carga seca, ou produto refrigerado, você consegue adaptar a estrutura de porta-pallet a equipamentos para produtos refrigerados,
sem falar que existe uma facilidade com relação a equipamentos, né? Basicamente, todos os equipamentos você consegue adaptar para a estrutura de porta-pallet convencional, ok? Está atrapalhando o barulho aí de vocês? Se não estiver atrapalhando, pode ficar em silêncio. Não está atrapalhando, beleza. Aqui uma foto, né, de uma estrutura de porta-pallet convencional, né? Então aqui ó, nós temos as ruas e aqui a estrutura. Tenho certeza que todo mundo lembra, né? Não vou nem perguntar para não, porque eu sei que todo mundo ia pedir para responder. Mas uma estrutura de porta-pallet, ela é formada, né, por algumas partes, né? Todo mundo lembra, acho que disso. Né? Nós temos aqui as longarinas, que são essas partes laranjas aqui onde a gente coloca o produto, e tem aqui o montante, né? Que é a parte lateral. Então aqui nós temos as colunas, que são essas linhas aqui, ó, principais, que estão na vertical. Nós temos as diagonais, que são as faixas aqui que estão em diagonal. Nós temos as travessas, que são essas aqui, ó, que estão na horizontal, certo? Nós temos distanciadores, estão vendo aqui, ó, que tem entre essa parte da frente e a parte de trás, tem um pedacinho aqui, ó, isso aqui é um distanciador, certo? Nós temos a sapata, que nesse momento aqui está sendo coberta, não é isso aqui amarelo, tá? Isso aqui amarelo é um protetor de coluna. Mas a sapata é a parte da estrutura que está fixada no chão. Então, são essas as partes aí da nossa estrutura. Todo mundo lembrado, né? Tudo bem. Todo mundo lembrando. Observem que, como eu disse, normalmente você armazena lá pallets, mas você pode armazenar produtos menores. Ó, observe aqui, ó, que esse porta-pallet, nessa parte aqui, ó, ele tem como fossem separadores para armazenamento de produtos menores. Estou vendo caixas, não dá para ver exatamente o que é, acho que são caixas, mas são produtos que não estão paletizados. Então, foi uma adaptação que se fez ali para essa estrutura. Tranquilo? Uma adaptação, né, que se pode fazer, como eu já disse, da estrutura do porta-pallet, é colocar algumas chapas. Essas chapas podem ser de metal, pode ser de madeira, e colocar também engradados, né? Não é o caso aqui, mas pode colocar engradados. E um ponto importante, pessoal, é que geralmente quando pensa assim, porta-pallet é para estrutura, para um armazém grande, gigante e tal. Não. Existem porta-pallets, inclusive, desse tamanho aqui. Não sei se vocês lembram, chegaram a acompanhar, acho que ano passado, quando a gente fez aquele momento lá de exposição, nós conseguimos montar uma estrutura de porta-pallet que coube na nossa sala, né? Então, é uma estrutura de porta-pallet mais ou menos desse tamanho, e é possível, né? Vai depender muito do produto e do espaço que você tem para utilizar. Pode ser feito. Uma outra adaptação que podemos ter na estrutura de armazenagem de porta-pallet convencional é o que a gente chama de porta-pallet de dupla profundidade. Né? O que é o dupla profundidade? Observem aqui nessa foto, ó, que, teoricamente, existiria um corredor separando aqui essas duas partes dessa estrutura. Ó, em essa estrutura, observem que eu tenho acesso aqui, ó, a todos os produtos. Se eu entrar aqui nessa rua, eu tenho acesso aos produtos que estão armazenados nesse lado. Se eu entrar nessa rua, eu tenho acesso aos produtos que estão armazenados nesse lado. O dupla profundidade, o que é? Nada mais é do que você tirar uma rua e juntar essa parte aqui com essa parte aqui. Então, eu junto essas duas partes de estrutura de porta-pallet convencional e eu transformo esse convencional num dupla profundidade, que é o que nós temos aqui, certo? Por que a gente faz isso? Por que faria isso? Qual o sentido disso? Quando você quer aumentar o que a gente chama de densidade de armazenamento. Quando eu falar de densidade, está falando de quantidade, né? A quantidade de produto que eu consigo armazenar. Ou seja, eu tirei uma rua, um corredor que eu tinha aqui, e coloquei, entre aspas, né, mais um local para armazenamento. Então, eu estou diminuindo a quantidade de ruas, aumentando a minha densidade de armazenamento. Qual é o problema nesse caso? É que, ó, se eu entrar aqui nessa rua, eu tenho acesso a esses produtos aqui. Se eu entrar aqui nessa rua, eu tenho acesso a esses produtos aqui. Mas eu não tenho acesso imediato a esses dois produtos aqui, essas duas faixas de produtos aqui que estão no meio. Né? Eu vou ter que tirar o que está na primeira fila aqui, o que está na frente, para depois acessar o outro. Então, esse tipo de estrutura ele é utilizado quando você quer armazenar, por exemplo, nessa primeira posição, todo mundo que está aqui nessa posição é o mesmo tipo de produto. Né? Eu não vou poder armazenar produtos diferentes para não ter que ficar, tipo, para acessar o de trás, eu tiro da frente, boto aqui, depois pego de trás, depois retiro, coloco de novo outro.
Então, o que é que eu estou fazendo? Né? Eu estou aumentando a minha densidade, quantidade de armazenamento, eu estou diminuindo a minha seletividade. Seletividade está relacionado a produtos, diferentes produtos. Eu consigo armazenar mais produtos, mas eu consigo armazenar menos produtos diferentes. Né? Então, assim, eu armazeno mais do mesmo. Eu não armazeno, tipo, mais produtos diferentes. Eu não consigo. Eu armazeno mais produtos, ganho mais espaço para armazenar, porém eu diminuo os tipos diferentes de produtos que eu posso armazenar. Aumenta a densidade, diminui a seletividade. Tranquilo? Tá, silêncio é assim, né? Tá, vamos seguir. Outra estrutura que nós estudamos, né, nós falamos, foi o drive-in, né? Drive-in, que existem algumas variações de drive-in, por exemplo, o drive-thru, né, como o porta-pallet dinâmico. Qual é a característica principal de um drive-in? Um drive-in é a estrutura que o equipamento de movimentação, para ser armazenado, né, o produto, o equipamento de movimentação, ele vai transitar, né, ele vai entrar realmente dentro da estrutura. É meio redundante, né, entrar dentro da estrutura, mas é literalmente isso, tá? Então, assim, se no porta-pallet convencional nós tínhamos ruas separando ali os locais de armazenamento, no drive-in não. No drive-in, ó, uma empilhadeira para armazenar o produto aqui, ela tem que entrar realmente aqui nessa rua. Então, imagine aqui, ó, esse primeiro produto que ele foi armazenar. Para ele colocar aqui esse primeiro produto, ele teve que pegar a empilhadeira, vir com a empilhadeira, entrar aqui na estrutura, chegar lá no final, soltar o produto, né? Soltar assim, literalmente, né? Colocar o produto e voltar com a empilhadeira de ré, ou se for empilhadeira lateral, voltar com lateral. Então, observem que aqui, ó, nós não temos ruas separando os locais de armazenamento, né? Nós temos digamos assim, uma rua principal aqui na frente, e aí os locais, que seriam as ruas no drive-in, são justamente os locais onde vão ser armazenados os produtos, né? Então, essa é a principal característica ali do drive-in. Geralmente a gente utiliza drive-in também quando você quer aumentar a densidade de armazenamento, porque, ó, como eu não tenho nenhuma rua, eu vou ter capacidade de armazenar mais produtos, né? Então, assim, eu deixei, ó, sem nenhuma rua, é tudo local para armazenar. Muito bom, então eu vou colocar produto adoidado, né? Produto até umas horas. Porém, mais uma vez, cada espaço desse, cada rua dessa, geralmente eu armazeno somente um mesmo tipo de produto. Ou, se forem produtos diferentes, são produtos que vão sair, entrar e sair todos juntos. Então, tudo que está aqui vai entrar junto, tudo que está aqui vai sair junto. Então, não faz diferença eu colocar primeiro ou depois, porque tudo que está aqui nessa rua vai sair junto. Tranquilo? Então, essa, digamos assim, é a principal característica de drive-in. Então, assim, quais são as variações, né? Qual é a primeira variação que nós podemos ter do drive-in? O drive-thru. A diferença principal do drive-in para o drive-thru no drive-in, a empilhadeira, ela vai entrar para colocar o produto e depois de armazenar, ela vai ter que sair pelo mesmo local que ela entrou. No drive-thru, quando esse produto ele for armazenado, ele vai ter a possibilidade de tirar por trás. Então, resumindo, drive-in, a parte de trás, ela é fechada, então o produto ele vai entrar por aqui e vai ter que sair por aqui. No drive-thru, não. Você pode colocar ele por aqui e você pode tirar ele pelo outro lado, porque a parte de trás ela é aberta. Pensem aí no drive-thru do McDonald's, da farmácia, né? Você pede de um lado e arrodeia, né? E pega lá do outro lado. Então, é isso. Alguém quer falar? Isso foi alguém que quer falar? Ou alguém abriu sem querer? Deixa eu ver. Vai até que horas a aula? Não vai demorar muito, acho que daqui mais uns 15 minutinhos. A ideia é não passar de 4 horas, mas acho que antes disso a gente finaliza. Estou com dificuldade de entrar na internet, está oscilando aqui. Não se preocupe, Érica Scarlett, que vai ficar gravado, tá? Se você não conseguir acompanhar aqui no ao vivo, vai ficar gravado para um horário que você consiga ter uma... Não é? Ixi, fugiu aqui a palavra. Internet. A internet estiver melhor naquele momento. Acho que está oscilando, porque são muitas pessoas tentando assistir a aula, então estão congestionando aí a rede, com certeza deve ser isso.
Diferença do drive-in para o drive-thru de novo. Tá. Sim, tem mais alguma dúvida para eu voltar para lá? Lembro do recreio. Vocês estavam falando de outra coisa aqui, né? Recreio, kkkk, até que era tal. Beleza. Então, deixa eu voltar para lá. Tranquilo, deixa eu voltar para cá. Certo. Opa. Tá, qual a diferença do drive-in para o drive-thru? Estão vendo aí? Se estiverem vendo, pode ficar em silêncio, para ficar mais fácil. Se não estiverem vendo, fale. A tela com o desenho. Estão vendo, né? Muito bem. Principal diferença é o drive-in, a empilhadeira, o equipamento de movimentação, ele vai entrar aqui na estrutura, na rua, ele vai entrar, colocar o produto e vai ter que sair de ré. E para tirar esse produto, ele vai entrar pelo mesmo local para tirar esse produto. No drive-thru, você tem como colocar o produto e a parte de trás ela é aberta. É como se você tivesse esse grande corredor aqui, ó, e lá nos fundos tivesse também um grande corredor. Então, eu coloco aqui, mas para retirar, eu retiro por trás, para ficar mais fácil, entendeu? Então, eu coloco pela frente e retiro aqui o produto pelo outro lado. Então, essa é a diferença. No drive-in, a parte dos fundos ela é totalmente fechada, então, para colocar o produto e para tirar o produto, vai ser pelo mesmo local, pela mesma entrada, pela mesma rua. No drive-thru, não. Eu tenho aberto a parte da frente e eu tenho aberto aqui a parte de trás, então, eu posso colocar o produto aqui nessa posição, né, entrando aqui por essa parte da frente e retirar o produto pelo outro lado. Tranquilo? Ó, uma foto aqui real, né, de um drive-in, certo? Então, ó, observem que os produtos eles estão aqui armazenados, ó, a primeira faixa aqui, a primeira posição, os produtos ficam no chão, e a partir da segunda, ele tem aqui as longarinas, numa disposição, inclusive, diferente, para que a empilhadeira, ela coloque esse produto. Uma coisa interessante, pessoal, é que, ó, observem que essa empilhadeira, o produto está aqui, ó. A empilhadeira, se ela quiser colocar um produto nesse terceiro nível, né, temos aqui o primeiro nível, como se fosse andar, né, primeiro andar, segundo térreo, primeiro andar, segundo andar. Então, esse nível aqui, para ela colocar o produto, seja na primeira posição ou na última posição, ela já tem que entrar com o produto levantado, tá? Porque se ela entrar com o produto, digamos assim, na parte de baixo e tentar levantar quando já estiver lá dentro, ela vai bater aqui nas longarinas e ela não vai conseguir fazer isso. Então, a empilhadeira ela já tem que entrar com o produto no nível certo que ela quer colocar. Então, ela vem aqui, entra, coloca o produto, depois sai. Beleza? Uma outra variação que nós temos aí do drive-in, e mais especificamente até do drive-thru, é o porta-pallet dinâmico, tá, pessoal? Qual é a diferença, né, do dinâmico para o drive-thru? No drive-thru, a gente utiliza esse sistema aqui, ó. A empilhadeira vai ter que entrar na estrutura, vai colocar lá o produto e vai poder retirar pelo outro lado, drive-thru, certo? No dinâmico, em vez de você ter uma empilhadeira aqui entrando na estrutura, você vai colocar algumas esteiras, né? E aí você coloca o produto nessa primeira posição aqui e ele, por meio dessas esteiras que vão estar levemente inclinadas, os produtos vão se adequando e vão descendo para o outro lado da estrutura. Então, assim, ao invés de você colocar e ter que a empilhadeira entrar ali na estrutura, essas esteiras vão fazer com que o produto ele desça com a gravidade, né, e com essa esteira, com os roletes ali, e fazer com que o produto ele vá descendo sem você precisar entrar com a empilhadeira. Ele é um processo mais seguro, né, porque querendo ou não, esse processo da empilhadeira ficar trafegando ali na estrutura é um pouco perigoso. Em compensação, ele é um processo mais caro, tá? Porque você vai ter que encher o seu armazém de um monte de esteira, né? E além disso, você tem que colocar alguns retentores, né? Redutores de velocidade. Ó, então aqui tem um desenho, só para vocês entenderem. O produto está sendo colocado aqui, ó, tá vendo que ele está levemente inclinado. E é levemente, tá, pessoal? Porque você também não pode colocar uma ladeira, senão o produto ia bater aqui, quando ele topasse aqui, ia cair do outro lado. Ia derrubar em cima desse outro carinha aqui. Então, ela fica levemente inclinada, você bota aqui, ele começa a descer, encosta aqui no outro. E aí, aqui, ó, no final, ele tem um redutor de velocidade, e aqui tem um dispositivo também para segurar o produto, para que ele não tope e caia, né? Então, o fato de você colocar essa esteira, você ganha, né, tempo e tal, porque o produto ele vai ser posicionado especificamente por meio das esteiras, porém, você perde em termos de custo, porque esteira não é barata, né? Redutor de velocidade,
Tudo isso vai deixar a estrutura, de uma maneira geral, mais custosa. Beleza? Aqui um exemplo ó, de dinâmica. Observe que elas estão inclinadas e vocês nem percebem direito se você olhar na foto, porque é levemente inclinada mesmo, para não ter o problema dela, quando chegar no final, ela bater. Observem ó, que no final, ó, tá vendo que tem uns, como se fossem uns topadores aqui, ó. Um, dois, três. Justamente para quando o pallet chegar aqui no final, ele topar, né? Bater e segurar. Próxima estrutura de armazenagem, pushback, né? Não sei se vocês lembram também, como o próprio nome sugere, né? Pushback vem do inglês, ou seja, empurra e ele volta, digamos assim. Então, assim, o que é um pushback, né? Existem basicamente dois tipos de pushback, tá? Mas a ideia é a mesma. Se no dinâmico nós tínhamos ali uma estrutura, por exemplo, com esteiras inclinadas, ou seja, você colocava ela em um lado, ela descia para o outro lado, no pushback é o contrário. Você vai armazenar os produtos no sentido declinado. Então, tipo assim, observem esse carinha aqui, ele está colocando esse produto paletizado. Mas já tem dois produtos aqui. Como é que ele vai armazenar isso? Ele vai chegar aqui bem próximo desse, vai empurrar, literalmente, empurrar. Quando esse produto chegar no nível que está este aqui nesse momento, e automaticamente esses dois vão passar para cá, ele vai descer e armazenar o produto. E como está declinado, ou seja, descendo aqui, eles vão descer e mais uma vez vai ter um topador aqui que vai fazer com que o produto ele não caia. Quando eu for retirar o produto, eu venho, retiro o primeiro e automaticamente os outros dois eles vão voltar, descer. Então, no dinâmico, o que a gente tinha lá era inclinado. Bota num lado, ele desce para o outro. Aqui não, aqui ele é declinado. Você coloca e você vai ter que empurrar, porque ele vai querer voltar para o mesmo lugar onde você colocou. E aí o pushback, ele pode ser também com esteira, como é o dinâmico, sendo que em vez de inclinado, é declinado, ou ele pode ser com uns carrinhos, né, tipo carrinho de rolimã. Não sei se todo mundo sabe mais ou menos como é um carrinho de rolimã, mas existe a possibilidade também de ser uns carrinhos. Deixa eu ver se, ó, assim, ó, pode ser com esteiras, observe aqui, ó, tela levemente declinada, tá vendo? Se você com o produto, dá para ver um pouco melhor que ela está declinada. Então, para armazenar um outro pallet aqui, eu vou ter que chegar, empurrar esses para trás com a minha empilhadeira. Quando ele chegar num nível que eu posso armazenar e descer o produto, eu desço e automaticamente todos eles vão descer. Aí tem um topador segura. E esse aqui é tipo do carrinho, que a gente fala de carrinho. Você chega aqui, coloca o primeiro produto aqui, né, o primeiro pallet, né, deixa aqui e sai. Quando eu for colocar o segundo, eu vou empurrar e esse outro carrinho, tá vendo aqui, ó? O primeiro carrinho é o laranja, o segundo carrinho é esse azul, o terceiro carrinho é o outro laranja e o quarto é um amarelo. Então, chega o primeiro pallet, coloco aqui, ok, sai. Para colocar o segundo pallet, eu vou empurrar esse primeiro, esse carrinho laranja vai para a posição 2 e automaticamente eu vou colocar o produto no segundo carrinho, que é o carrinho azul. Para o terceiro pallet, eu vou ter que empurrar o carrinho azul, que vai empurrar o carrinho laranja e eu vou colocar no outro carrinho. Agora eu quero tirar. Quando eu tirar o laranja, né, que é esse terceiro, automaticamente o carrinho azul vem para frente e automaticamente o carrinho azul do laranja vem para frente. Deu para entender? Sim, sim, silêncio é sim, né? Sim. Muito bem. Todo mundo lembrando de tudo. Maravilha. Lembrando que vocês podem utilizar essas estruturas para montar o armazém de vocês, tá? Do produto que vocês vão utilizar. Próximo é o cantilever, né? Cantilever é uma estrutura bem fácil, digamos assim, da gente associar e entender, porque elas são utilizadas para produtos longos, né? Compridos, tipo madeiras, tubos metálicos, tubo de PVC. E a ideia aqui, ó, observe que eles são bem diferentes, tá? Então, a gente tem aqui uma coluna e nós temos aqui os braços, né? Essa parte aqui que seriam as longarinas são braços. E observem que a ideia aqui é que, como são peças longas, que você consiga fixar essas peças, né? Condicionar essas peças de uma forma que ela não venha empenar ou quebrar, né? Então, você tem vários braços e aí você pega essa peça, esse produto e coloca na quantidade de braços suficiente para que ele fique ali armazenado com segurança. Então, pode ser ferro, pode ser PVC, pode ser madeira, qualquer tipo de metal, enfim. De uma maneira geral, o cantilever é utilizado para peças
longas, tá? Então, tipo, naquele caso que a gente falou, do exemplo fictício de madeira, talvez o interessante, dependendo do tipo de madeira, se for viga, ripa, né? Não sei se vocês conhecem. Pensem aí em casa, né? Aquelas madeiras que a gente utiliza para cobrir casa. Ripa e viga, é interessante que seja armazenado nesse sistema, porque se você colocar tipo em pé, alguma coisa assim, ela pode empenar e aí você vai perder o seu produto. Próximo, Flow Hack, né? Flow Hack, pessoal, ela é uma estrutura de armazenagem, digamos assim, que é uma variação da estante, né? A estante, a primeira que nós vimos lá, uma variação que nós temos é o Flow Hack. O Flow Hack nada mais é do que você pegar um estante com a ideia do porta-pallet dinâmico, digamos assim, e juntar os dois. Ou seja, ele geralmente é utilizado para produtos leves, não é utilizado muito para produtos paletizados, digamos assim. E a ideia é a mesma do dinâmico, ou seja, você vai colocar a estrutura, digamos assim, levemente inclinada para que você consiga colocar o seu produto, geralmente caixas, peças pequenas, de um lado e consiga retirar ele pelo outro lado. Ó, só para ficar claro aqui. Observem aqui, ó, isso aqui é um flow rack que tem como adaptação ali de algumas esteiras, tá? Então, você coloca o produto pelo lado de lá, ele desce aqui e você pega suas caixas. Você pode colocar, inclusive, essas caixinhas aqui, os separadores, tá? E, de uma maneira geral, ele é utilizado para produtos leves, né? Quando eu falo de variação de estante, não necessariamente ele tem que ter aquele modelo típicozinho da estante. Observe que isso aqui, ó, foi uma adaptação, é um flow rack que veio de uma adaptação de porta-pallet convencional. Lembrem que o porta-pallet convencional é o mais utilizado de todos, justamente pela sua capacidade de adaptação. Aqui, ó, um convencional se transformou em um flow rack. E um outro, né, acho que é o último que a gente vai falar aqui hoje, nesse momento de revisão, é o autoportante, né, então, assim, é uma estrutura mais robusta, né, utilizado principalmente para grandes alturas, né, em Maceió nós não temos muito. A AM Comercial, que fica ali em frente ao Bom Preço do Antares, ele montou uma estrutura autoportante lá na parte dos fundos, não sei se vocês, quem passa ali naquela região já percebeu. Qual é a ideia aqui? A ideia é que, eu não vou alugar um galpão, construir um galpão para depois montar a minha estrutura. Não, eu vou fazer o contrário, eu vou montar a minha estrutura e depois a própria estrutura eu só vou forrar lateral e parte de cima e ali já virou meu galpão. Ou seja, a estrutura, montante, longarina tal, é a estrutura, digamos assim, do edifício, né? Então, eu não vou montar, criar, construir um galpão para depois botar a estrutura dentro. Não, eu monto a estrutura e depois eu vou revestir aquela estrutura e ele se torna um autoportante. Geralmente são para grandes alturas, tá? Acima de 20 metros, então autoportante vocês vão ver aí de 30, e aí, e assim por diante. São estruturas que não tem que ser muito bem estudada, né? O layout dela, ou seja, a organização, porque não é fácil de mexer depois que você constrói, né? Eu lembro que eu dei até um exemplo que ele se assemelha, por exemplo, a um edifício, né? Quem mora em apartamento sabe que tem algumas paredes de um apartamento que a gente não pode mexer, porque se você mexer, você mexe na estrutura do edifício. Pode botar o prédio todo abaixo porque você quis, porque quis abrir e derrubar uma parede. Não pode. A mesma coisa aqui. Se você comprometer uma estrutura, um montante lá qualquer, você pode botar abaixo o seu armazém todo, porque, como eu falei, a estrutura é a estrutura do edifício. Ok? Geralmente, os equipamentos que operam aqui são equipamentos mais caros, né, que são os transelevadores. Mas isso aqui a gente ainda não falou, a gente não entrou ainda no tópico de equipamentos de movimentação. Aqui é um exemplo, ó. Então, eu montei a minha estrutura toda, depois que eu montei tudo, estou aqui revestindo, né? Estou fechando a lateral, depois eu fecho em cima. Observem que as ruas aqui, ó, basicamente são os espaços somente para os transelevadores transitarem. Transelevador é um equipamento desse aqui, ó. Esse especificamente da Megalux. Tranquilo? Então, só para resumir aí um recapitulo, a gente resumiu o tópico de estrutura de armazenagem, né? Falando das estantes, geralmente utilizado para armazenagem leve, porta-pallet convencional, a estrutura mais tradicional, que pode se adaptar a maioria dos tipos de produtos e equipamentos. Drive-in, aquele que o equipamento de movimentação vai ter que entrar, transitar na estrutura para armazenar. Uma variação de drive-in é o drive-thru, ou seja, a diferença é que o drive-thru está aberto na parte traseira, então você pode colocar o produto por um lado e retirar o produto por outro. Uma outra variação de drive-thru é o dinâmico, né, que ao invés de o produto da empilhadeira, o equipamento ele transitar na estrutura, você vai colocar esteiras levemente inclinadas,
Temos também o pushback, que pode ser feito de duas formas, mas a ideia é que ele esteja ou com esteiras declinadas, ou seja, você vai ter que empurrar o produto para armazenar o seguinte, ou carrinhos. Você também vai ter que armazenar o produto para empurrar o produto para armazenar o seguinte. Cantilever é utilizado para peças longas, né, PVC, madeira, ferro. Flow rack, utilizado para peças leves também. A ideia é pegar a ideia principal do dinâmico, né, ou seja, também levemente inclinado, coloca o produto de um lado, retira do outro. E o autoportante são estruturas mais voltadas para grandes alturas, digamos assim, onde você não constrói o edifício, porque a própria estrutura de armazenagem é o seu próprio edifício, que você vai revestir depois. Ok, esse sou eu, na versão de cabelo cortado. Essa pandemia não tá difícil. Pronto, pessoal. Então, esse era o tópico que nós tínhamos revisão para hoje. Lembrando que a gente tem uns tópicos antes desse, né, que nós vamos trabalhar assim que a disciplina iniciar. E nós temos outros tópicos que nós vamos revisar e tocar daqui para frente ao longo da disciplina. Não, eu vou avaliar a frequência pelo vídeo aqui, de quem está aqui no vídeo do que entrou. Mas não se preocupem que para esse momento de teste, a gente não está avaliando muito a questão da frequência. A frequência nesse momento de teste está sendo muito mais para a gente identificar aqueles alunos que não estão tendo acesso e tentar solucionar os problemas de acesso do pessoal. Alguma dúvida? Deixa eu beber água. Não? Ok. Não? Não? Nenhuma dúvida? Não? Certo, pessoal. Então, era basicamente isso que nós tínhamos separado para hoje, né? Espero que tenha dado para revisar esse tópico e para entender, né, como é que vai funcionar a nossa disciplina. Quando nós iniciarmos a disciplina especificamente, nós vamos ter um momento, né, de reforçar. Ainda hoje, eu repasso lá no grupo dos representantes, e Dora Mires repassa para vocês a questão do cronograma das aulas, né? Então, como eu disse, vocês já começam segunda-feira com inglês e contabilidade, depois continua a contabilidade e entra. Desculpa, eu estou meio engasgado. Depois continua a armazenagem e aí segue. Ok? Dúvidas? Se alguém não conseguir, desse pessoal que está com problema de acesso, né, me manda um e-mail, caso eles não respondam até segunda-feira, tá? Me manda um e-mail ou fala comigo, pode ser no WhatsApp, ou fala com Dora Mires, ela me comunica para a gente tentar entrar em contato com eles. Ok, pessoal, então foi um prazer aí revê-los, né, oficialmente com a turma, né, nesse momento aí com a turma exclusivamente do segundo período. Espero que vocês tenham gostado, espero que esteja tudo bem aí com vocês. Qualquer dúvida, pode entrar em contato, tá? Verifiquem na turma de vocês se tem alguém que não está conseguindo acompanhar, se tem alguém que não está conseguindo participar, se tem alguém que sumiu nesse momento, fala com a gente, porque a gente vai tentar, de alguma forma, resgatar e entrar em contato com essa pessoa. Nem que a gente tem que dar um jeito de passar lá na casa dessa pessoa. Não sei exatamente quem iria lá, mas pode ser que aconteça. Então, assim, verifique se algum dos seus colegas não estão participando, se alguém, tipo, vocês tinham um grupo no WhatsApp, fulaninho sumiu, não tá no grupo, não interage e tal. Então, passa para a gente e a gente vai tentar entrar em contato com essa pessoa para que ninguém fique para trás, né? A intenção da gente é que, desse formato remoto, sim, mas que todo mundo consiga acompanhar e que tenhamos, sim, um processo de qualidade. Ok? Então, agradecer aí mais uma vez a todos. Assim que acabar aqui, vou baixar, né, o vídeo e já vou disponibilizar lá no SIGA para aqueles que não conseguiram acessar nesse momento ao vivo. Ok? Então, agradecer aí mais uma vez. Alguém quer comentar alguma coisa com relação a esse processo, aos testes, alguma dificuldade? Deixar aberto aqui o espaço também. Eu disse que eu ia perguntar, né? Tem alguém que quer comentar alguma coisa? Não, né? Assim, o silêncio. Silêncio assim, na sala. Na sala o pessoal já ficava mais tranquilo de ficar silêncio, né? Agora aqui no virtual, né? Que fica mais silêncio e tal. Mais tranquilo.
Pronto, pessoal. Então, finalizamos por aqui, tá? Mais uma vez, obrigado. Boa tarde aí para todo mundo. E a gente se fala especificamente nessa disciplina daqui a 3 semanas, ok? Forte abraço, fique com Deus, até segunda-feira com as outras disciplinas e a nossa disciplina daqui a 3 semanas. Prazer revê-los, até mais.